Uma hóstia consagrada é encontrada abandonada dentro de uma igreja. Por estar suja, o sacerdote decide não consumi-la. Seguindo o procedimento adotado naquela situação, coloca a hóstia em um recipiente com água, esperando que ela se dissolva. O recipiente é guardado no sacrário. Dias depois, ele volta. Mas a hóstia não havia simplesmente desaparecido. Uma substância avermelhada havia surgido. Anos mais tarde, amostras daquele material seriam examinadas, e algumas das conclusões atribuídas a esses exames transformariam o episódio em um dos relatos eucarísticos mais conhecidos das últimas décadas. Tecido humano, músculo cardíaco, células associadas a um processo inflamatório. Mas será que a ciência realmente comprovou tudo aquilo que se repete sobre o caso? E o que aconteceu naquela igreja em Buenos Aires? Hoje, vamos separar a história, a fé e aquilo que os exames realmente permitem afirmar. Nossa história acontece na paróquia de Santa Maria, em Buenos Aires, Argentina. Mas o episódio de 1996 não teria sido o primeiro acontecimento incomum envolvendo a Eucaristia naquela comunidade. Em maio de 1992, fragmentos de uma hóstia consagrada teriam sido encontrados após uma missa e colocados em água para que se dissolvessem. Dias depois, segundo os relatos, os fragmentos apresentavam uma coloração avermelhada. Em 1994, outro episódio semelhante teria ocorrido. Mas foi o acontecimento de 1996 que acabaria recebendo maior atenção. Naquele ano, uma nova ocorrência daria início à história que, anos mais tarde, chegaria às mãos de pesquisadores. Em agosto de 1996, uma hóstia consagrada foi encontrada caída ou abandonada dentro da igreja. As fontes divergem em alguns detalhes do acontecimento, inclusive sobre a data exata, mas o núcleo da história permanece o mesmo. O sacerdote Alejandro Pezé recolheu a hóstia. Como ela estava suja e não seria adequado consumi-la naquela condição, colocou-a em um recipiente com água e guardou o recipiente no sacrário. O esperado era que, com o passar do tempo, a hóstia simplesmente se dissolvesse. Mas, segundo os relatos, aproximadamente uma semana depois, quando o recipiente foi observado novamente, aquilo não havia acontecido. A hóstia não havia simplesmente desaparecido. Em seu lugar, havia uma substância de aparência avermelhada. O caso foi então comunicado à autoridade eclesiástica, e aquela substância seria preservada. Anos depois, começaria a parte da história que tornou Buenos Aires conhecida no mundo inteiro. Naquele período, um dos nomes relacionados à condução eclesiástica do caso ainda era praticamente desconhecido fora da Argentina: Jorge Mário Bergoglio. Anos depois, o mundo inteiro o conheceria como Papa Francisco. Relatos sobre o caso afirmam que Bergoglio autorizou que o fenômeno fosse documentado e posteriormente investigado. O material teria permanecido preservado durante anos. Em 1999, iniciou-se uma investigação liderada por Ricardo Castañón Gomes. A partir daí, amostras do material começaram a ser submetidas à análise de especialistas. E chegamos ao ponto mais conhecido e também mais controverso dessa história: os exames. Amostras foram apresentadas a especialistas para análise histológica. Segundo relatos publicados sobre a investigação, especialistas identificaram estruturas compatíveis com tecido muscular cardíaco e a presença de células inflamatórias. Um dos nomes mais frequentemente associados ao caso é o patologista Frederic Zugibe. A interpretação posteriormente divulgada afirmava que o material apresentava características de miocárdio, o músculo do coração, em processo inflamatório. A partir daí, a história começou a ganhar proporções enormes. Vídeos, palestras, livros e publicações passaram a afirmar que uma hóstia consagrada havia se transformado em tecido de um coração humano vivo. E algumas versões foram ainda mais longe. Passaram a falar em ventrículo esquerdo, sangue humano, tipo sanguíneo AB, leucócitos vivos e até sinais de intenso sofrimento físico. São afirmações extraordinárias,
e provavelmente você já encontrou algumas delas em vídeos ou publicações sobre milagres eucarísticos. Mas existe um problema. Quando começamos a procurar a documentação por trás de todas essas afirmações, a história fica bem mais complicada. Então precisamos separar duas coisas: aquilo que é relatado sobre o caso e aquilo que realmente conseguimos verificar. Quando uma história extraordinária é repetida milhares de vezes, existe o risco de cada nova versão acrescentar um detalhe. E é justamente aqui que precisamos ter cuidado. A documentação científica publicamente acessível sobre o caso de Buenos Aires não é tão completa quanto algumas publicações na internet fazem parecer. Existem também análises críticas que questionam algumas das conclusões populares relacionadas aos testes de sangue e DNA. Uma revisão recente da documentação disponível, por exemplo, afirma que um relatório laboratorial do ano 2000 não teria detectado sangue na amostra analisada e que a análise genética não produziu um resultado conclusivo. Isso significa que nada aconteceu em Buenos Aires? Não, mas significa que precisamos tomar cuidado antes de apresentar todas as afirmações que circulam na internet como conclusões científicas definitivamente comprovadas. E existe uma diferença enorme entre essas duas coisas. Uma análise pode encontrar estruturas interpretadas como tecido. Outra coisa completamente diferente é afirmar que a ciência identificou o coração de Jesus Cristo. Os exames disponíveis não permitem chegar cientificamente a essa conclusão. E reconhecer esse limite não diminui a fé. Pelo contrário, se acreditamos que a verdade importa, não precisamos exagerar uma história para torná-la extraordinária. Então chegamos à pergunta inevitável: o que aconteceu em Buenos Aires foi realmente um milagre? A ciência pode analisar uma amostra, pode observar células, estudar tecidos, procurar material genético e investigar processos químicos e biológicos. Mas determinar que determinado acontecimento possui uma causa sobrenatural é outra questão. E neste caso específico, as evidências públicas disponíveis não justificam afirmar simplesmente que a ciência provou que a Eucaristia se transformou no coração de Jesus. Isso vai além do que os exames disponíveis podem demonstrar. Mas para o católico, existe algo ainda mais importante. A fé na presença real de Cristo na Eucaristia não nasceu em um laboratório de Buenos Aires e não depende desse episódio para existir. Na verdade, ela é muito mais antiga. No Evangelho de João, Jesus apresenta a si mesmo como o pão vivo descido do céu. E desde os primeiros séculos, a Eucaristia ocupa o centro da vida cristã. Para a fé católica, na celebração eucarística, o pão e o vinho tornam-se verdadeiramente corpo e sangue de Cristo, ainda que permaneçam as aparências de pão e vinho. É por isso que histórias como a de Buenos Aires despertam tanta atenção. Elas tocam diretamente um dos maiores mistérios da fé católica. Mas talvez exista uma pergunta ainda mais importante do que saber se conseguimos enxergar alguma coisa através de um microscópio. Como tratamos Jesus presente na Eucaristia quando ninguém está olhando? É possível viajar milhares de quilômetros procurando um milagre e ignorar o sacrário da igreja que fica perto de casa. É possível ficar impressionado com uma imagem de microscópio e participar da Santa Missa sem perceber diante de quem estamos. Talvez histórias como a de Buenos Aires possam servir não como substitutas da fé, mas como um convite. Um convite para redescobrir a Eucaristia, para participar da Santa Missa com mais atenção, para fazer uma visita ao Santíssimo, para permanecer alguns minutos em silêncio diante de Jesus. Porque para quem crê, o maior mistério não está no que eventualmente aparece diante de um microscópio. Está no altar. E Buenos Aires está longe de ser o único relato desse tipo. Séculos antes, na cidade italiana de Lanciano, outro acontecimento eucarístico atravessaria gerações. E aquela história também envolve tecido humano, análises científicas e afirmações extraordinárias. Mas o que realmente aconteceu em Lanciano? E até onde vão as evidências daquele caso? Nós já investigamos essa história aqui no canal. O vídeo está aparecendo agora na sua tela. Assista e tire suas próprias conclusões.
Que Deus abençoe você e sua família.